Você é uma modelista manual que fez a sua transição para o digital, mas está querendo desistir, está encontrando dificuldades nessa jornada? Eu sei que existem sim muitos motivos que podem atrasar ou até impedir você de se tornar uma modelista sênior, que já é porque modela no manual há muitos anos, que interpreta qualquer tipo de peça no manual, mas que sente muita dificuldade de usar um sistema digital, se sente travada, não consegue desenvolver, não flui, né? Outras coisas também podem impactar. Um aprendizado empírico que não tem um embasamento teórico, às vezes a falta de um curso ou um curso incompleto, ou às vezes um trauma ocasionado por uma experiência com a própria modelagem. E eu não estou aqui para julgar nada disso. Na verdade, essa live, essa aula, ela tem um foco específico. Eu quero falar com essas modelistas que já fizeram a transição do manual para o digital, mas ainda não se sentem plenamente confiantes para executar o seu trabalho ali usando a ferramenta. Não conseguem realmente desenvolver, fluir e trabalhar tranquilamente ali, não acha que tudo que ela tem de capacidade ali no papel, no manual, vai conseguir ser externado também na ferramenta digital. Então é com essa modelista que eu quero falar aqui hoje. Esse é o nosso encontro Café com Modelagem, que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. Essa é a nossa aula de número 10. E nós vamos nos encontrar, né, com frequência, sempre às quintas-feiras, para falar sobre assuntos que vão ajudar modelistas a dominar a técnica de interpretar qualquer tipo de peça no sistema, dominar essa ferramenta com técnica e com confiança. Então, você pode compartilhar essa live com um amigo modelista, com uma amiga modelista. Você pode fazer com que essas informações chegue ao máximo de pessoas possível. E aí, né? Como é que a Viviane pode ajudar você que está vivendo esse drama, esse impasse, esse empecilho, né, com a ferramenta digital, com o sistema digital? Eu, tendo passado por toda a transição, posso trazer algumas experiências e compartilhar com você a minha visão sobre alguns pontos delicados que você pode olhar, que pode estar te atrapalhando, uma forma de ver determinado ponto dessa transição, e você vai conseguir melhorar então a sua performance, vai conseguir entender melhor o que é que pode estar acontecendo que você não está conseguindo fluir aí no uso dessa ferramenta tão importante na nossa profissão. Então, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre os três erros que mais impactam as modelistas que fazem a transição do manual para o digital. Nós vamos começar falando então sobre como distinguir método de ferramenta, e para começar, eu vou compartilhar então o mapa aqui com vocês para nós irmos acompanhando juntos aqui toda essa linha, né, de raciocínio com em relação a essa questão da transição. Então, o que ninguém, né, te contou sobre a modelagem digital industrial. E nós vamos começar então aqui justamente com as armadilhas que podem impedir, né, que uma modelista manual faça a sua transição para o digital, fazendo muitas vezes ela desistir no meio do caminho. Não é nem que ela não dá esse passo. Muitas vezes ela dá o passo, mas as dificuldades acabam surgindo e fica esse sonho para trás porque ele é abortado no meio do caminho. E essa modelista acaba deixando tudo isso para trás, o que é um grande desperdício, porque eu vou mostrar aqui muitas coisas que essa modelista que vem com essa experiência tem ao seu favor, né? As vantagens que essa modelista tem ao seu favor. E entender aqui, né, pegando esse primeiro ponto para a gente entender sobre a questão do método
e da ferramenta, nós vamos olhar primeiro para o método. O método é a forma como você modela, é o como você modela. E por trás do como você modela, existe todo um raciocínio, existe toda uma lógica. E existem muitas modelistas que começaram a sua jornada lá num passado muito distante. E você vai olhar o currículo, são 10, 15, 20, 30, às vezes até mais anos modelando, fazendo esse trabalho, interpretando todo tipo de peça, com qualquer tipo de tecido, independente do grau de dificuldade dessa peça, ela domina. Essa profissional, ela domina, mas o que que acontece? Quando ela sai desse universo que é mais palpável, que é você tocar nos papéis, é você ver tudo em tamanho real, é você conseguir fazer testes ali com a própria modelagem e ela vai para a tela de um computador, parece que o molde está a milhas de distância. Parece que fazer a interpretação ali no sistema é muito diferente de fazer no papel. E na verdade, aí está, né, um ponto a ser observado, porque o seu método, né, o método dessa modelista é o método que ela tem, o raciocínio que ela tem, a forma como ela faz, é algo que já está desenvolvido, já veio ao longo de anos. E ela usa ali as ferramentas do manual, que é régua, lápis, borracha, papel, enfim, tesoura, fita métrica e tudo mais. E aí, de repente, ir para o digital troca o quê? Troca a ferramenta. Ir para o digital é trocar tudo isso que se usa para fazer o seu molde no papel e trabalhar com ferramentas novas. Trabalhar com ferramentas que você pode, inclusive, reproduzir tudo da mesma forma como você faz no papel. Então, essa é a grande vantagem de você conseguir separar o que que é método e o que que é ferramenta. Quando você separa o que que é método, o que que é ferramenta, você consegue ter essa clareza e consegue aproveitar o que você já tem de bom e concentrar a energia para desenvolver, porque vai precisar de energia, de dedicação, vai precisar de disciplina, de constância para desenvolver o uso dessa ferramenta, mas é só nessa parte. A sensação que dá é que eu não sei mais modelar. Quando eu vou para o sistema, quando eu troco a ferramenta, eu não sei mais modelar, mas eu sei. Por quê? Porque não se perde, o método não se perde. Tudo que você desenvolveu, tudo que você aprendeu ao longo dos anos de experiência com a modelagem manual, tudo é preservado. E aí, qual é a dificuldade que você tem? Ai, a dificuldade é de encontrar a ferramenta que faça o que eu preciso. É fácil de resolver, é só estudar a ferramenta. Lá dentro do meu curso, dentro do meu acelerador de habilidades, nós temos ferramenta por ferramenta ali explicada para que você vá direto ao ponto, como se fosse um dicionário onde você vai entender o significado de uma palavra. Você vai ali e procura a ferramenta que você quer e vê a aula daquela ferramenta, entende como ela funciona e pronto, resolveu o problema. Veja que fica muito menor. Você consegue eliminar toda uma pressão que é colocada em torno disso apenas entendendo ali como que funciona. Ah, mas eu sei que existem formas de fazer utilizando a ferramenta de uma forma mais criativa, utilizando os diversos recursos que o programa oferece. Sim, de fato, mas tudo é um processo. Quando você começa pelo que você já sabe e vai ao longo do tempo aperfeiçoando, a jornada fica mais leve, a experiência fica mais fácil. Às vezes tudo vem com uma pressão muito grande. E aí, por fim, acaba existindo uma desistência ao invés de uma transição de fato.
Então, é muito ruim ir com muita sede ao pote, vamos dizer assim, se essa sede ao pote chegar num resultado que é extremamente negativo, como, por exemplo, uma desistência. Agora, se você vai fazendo essa incorporação dessas ferramentas à sua forma de modelar, você tem essa vantagem, é algo que você tem ao seu favor. E aí, né, eu pego como exemplo aqui a questão de como foi tranquilo para mim passar do manual para o digital, porque eu tive essa visão na época. Eu tive a visão de que, para mim, eu não estava aprendendo algo absurdamente novo, porque o que eu ia fazer lá dentro, eu já sabia fazer. E isso me dava uma tranquilidade muito grande. E eu acredito que se você pensar assim, se essa modelista que está fazendo essa transição e que está desesperada querendo desistir da modelagem digital, pensar dessa forma, e explorar o que ela tem dela mesma, de técnica e método de modelagem, e focar em aprender ali as ferramentas gradativamente, como eu disse, esse caminho vai se tornar um caminho muito mais agradável de ser percorrido e com uma propensão de sucesso muito maior. E uma coisa também é quando você tem essa experiência, tem muitas etapas que você vai pular, que você não vai precisar desenvolver ali. Por exemplo, o desenvolvimento de uma base, como tirar medida, as etapas você já conhece, as técnicas de interpretação você já conhece, então você pode usar tudo isso ao seu favor. Aí nós temos aqui no nosso segundo ponto, é resistir à mudança de mentalidade e comparar uma experiência de anos no papel com uma nova experiência no digital. Essa também é uma grande armadilha e o nosso cérebro, ele é muito traiçoeiro. E quando você coloca, quando você afirma alguma coisa, ele entende como verdadeiro. Ele não sabe distinguir o que que é verdade e o que é mentira. É verdade o que você fala para ele que é. Então, se você compara a sua experiência, nossa, mas para mim modelar no manual é muito fácil. Só que você se esquece que quando você foi aprender a modelar no manual, lá no passado, era uma loucura, você não entendia nada. Quando a professora explicava que uma medida de contorno precisava ser dividido por quatro, por exemplo, um busto tem que dividir por quatro, porque a gente trabalha com a quarta parte, né? Divide por quatro, trabalha com um de quatro e tal, tal, tal. A cabeça não explodia? Não parecia que você nunca ia conseguir, mas que ao longo do tempo você foi entendendo como que um conhecimento foi complementando o outro? Com a ferramenta acontece o mesmo, com o sistema acontece o mesmo. Um conhecimento vai complementando o outro. E quando você menos percebe, você já conseguiu absorver, assimilar e pegar ali a experiência suficiente para você desenvolver tudo que você sabe no manual dentro do computador. Só que se você permanece batendo nessa ideia de que no digital é mais difícil e no manual é mais fácil, comparando coisas diferentes, comparando uma coisa que você já trabalhou, que você já lapidou, que você já teve, né, um tempo de maturar. E aí você compara com uma coisa que é nova, você se dá uma impressão de que aquilo é difícil, que você não vai conseguir, que, enfim, né, não está de acordo uma coisa com a outra, que uma é mais fácil, a outra é mais difícil. Só que elas estão sendo comparadas em proporções diferentes. Acredite que, dadas as devidas proporções, se você colocar o mesmo tempo e experiência, né, que você teve na modelagem manual e você jogar para a sua transição no digital, você vai se surpreender o quão mais rápido vai ser a sua transição, comparada com o tempo que você demorou para aprender o que você já sabe sobre modelagem. Por quê? Porque justamente
você já tem uma preparação, você já está trazendo uma bagagem e você só está fazendo uma transição de ferramenta. E é mais rápido porque você tem mais experiência. Nós tendemos a, nessa altura do campeonato, já mais amadurecidos, como profissionais, né, aprender mais rápido tudo o que a gente se dispor a aprender. Por quê? Porque a gente já aproveita bagagens anteriores de não só de modelagem, mas de outras coisas que a gente estudou, aprendeu, praticou, enfim, seja dentro de uma sala de aula ou apenas pela experiência de vida mesmo e a nossa visão de mundo e a nossa forma de ver a vida, entender as situações e as oportunidades, tudo isso influencia de forma positiva nessa transição, no sentido de que realmente acaba, sendo mais rápido você desenvolver um aprendizado nessas alturas do campeonato, já com uma bagagem prévia. O nosso terceiro item aqui, a nossa terceira armadilha, é achar que a transição é automática, achar que é sem esforço, né? E ela requer a nossa dedicação, ela requer a nossa constância, e mais vale você fazer todo dia um pouco do que você fazer um monte num dia só. Então, se você deixar horas e horas para estudar muito de uma vez, tende a ser cansativo e quando você volta para fazer novamente, você já esqueceu o começo do processo. Porque o que que nós tendemos a guardar nas nossas cabeças? Tudo aquilo que nós repetimos. Nós gravamos muito bem tudo aquilo que nós repetimos. E quando eu faço lá na semana passada 5 horas de estudo de modelagem digital, e aí eu vou pegar novamente para treinar, para estudar, para assistir uma aula. 5, 7 dias depois, aquilo que eu vi vai ser muito pouco que se reteve. E se todo dia eu estudo um pouco, ou pelo menos com um espaço mais curto de tempo, eu vou reforçando aquele aprendizado. Isso é memória de curto prazo e memória de longo prazo. Acontece com todas as coisas que nós aprendemos. Tudo que a gente se dispõe a estudar, o que a gente vê e não usa, o nosso cérebro tende a esquecer por uma questão de proteção mesmo, né? Porque esse nosso HD recebe muita informação todos os dias. E de fato, se nós não esquecêssemos parte do que a gente aprende, essa sobrecarga seria nociva para nossa saúde, principalmente mental. Então, é um mecanismo mesmo de defesa que o nosso cérebro tem para nos proteger. Mas nós temos a nossa memória de longo prazo, que é a memória que guarda as informações. E como que ela funciona? Através da repetição. Então é muito positivo que a gente faça esse processo da repetição com espaços mais curtos de tempo e que seja com mais frequência, mais constância. Vai dar muito mais resultado. E aqui trazendo um exemplo, né, sobre resistir à mudança de mentalidade, quando a gente começa um projeto novo, existem muitas coisas novas para serem aprendidas. Eu lembro que quando eu deixei a sala de aula, que eu dava apenas aula, era a minha única função, meu trabalho era só isso. Eu coordenava um setor de cursos e dava aulas também. E eu fui para confecção, fui trabalhar com modelagem na confecção. E ali eu tive que mudar a minha mentalidade. Por quê? Porque o ambiente era diferente, porque o trabalho era diferente, porque as pessoas no local eram diferentes. E essa resiliência, essa adaptação que nós precisamos ter com as mudanças, elas fazem parte, né? Tem esse lado custoso, porque nós temos resistência, muita resistência ao novo, mas tem os seus benefícios, né? São esses movimentos que nós fazemos na vida com uma certa dose de esforço, mas que faz
com que seja possível nós mudarmos de nível. Tem um benefício por trás. Então, nós precisamos focar mais no benefício do que na dor. E o que acontece é que nós focamos muito mais na dor. E essa modelista que está fazendo essa transição, que sente meio desesperada ali na hora que senta para usar um sistema e vê que ela não consegue desenvolver com a mesma desenvoltura que ela desenvolve no papel, o que que ela sente? Ela sente desespero. Qual é a primeira coisa que se passa pela cabeça? Eu vou desistir, né? Mas aprender uma coisa nova, né, é algo que é desafiador, mas nos leva para um próximo nível e que quando nós nos damos o tempo da experiência, o tempo do aprender, a paciência do processo, nós sim conseguimos, como eu falei anteriormente, fazer a transição mais rápido do que a nossa imaginação nos coloca. Na nossa imaginação, parece assim: meu Deus, eu nunca vou dar conta disso aqui. E quando nós nos damos a oportunidade e a paciência de passar pelo processo, depois você para e percebe que não foi tão demorado quanto parecia. Eu vou fazer essa parte teórica da nossa aula e depois, no final, eu vou abrir o sistema e nós vamos mexer juntos um pouquinho nas ferramentas para entender um pouco melhor algumas delas, como funcionam, a fluidez, que é de repente fazer uma interpretação. Para vocês poderem ver aqui, né, a minha desenvoltura e também poder conhecer algumas coisas, como eu faço algumas coisas, como eu penso algumas coisas, e ter aí um pouco dessa degustação do sistema. Fazer a transição, né, sem colocar na balança que vai exigir um esforço nosso, é uma utopia, porque nada que a gente aprende desde quando a gente nasceu, veja um bebê para aprender a andar. Ele não levanta um belo de um dia e sai andando. O que que acontece? Ele vai ensaiando esses movimentos, né? Primeiro ele fica só deitadinho, depois ele consegue ficar sentado, depois ele aprende a engatinhar, consegue ficar em pé, dá uns passos, cai, levanta, dá uns passos, cai, levanta, dá uns passos, cai, levanta, até que ele se levanta e anda. Então, é exatamente da mesma forma, né? Vale o esforço. Eu falo que é, é se permitir ao processo. Claro que da forma correta, com orientação correta, com o conhecimento correto, ninguém consegue sair fazendo as coisas do nada, né? Nós precisamos de uma orientação, nós precisamos do conhecimento, nós precisamos do aprendizado. E é por isso que nós precisamos trilhar, né, esse nosso aprendizado com uma didática que tenha clareza, que tenha objetividade, que seja capaz de transmitir aquele conhecimento de uma maneira que eu absorva, né, que essa profissional absorva e consiga colocar em prática depois. Aqui dando sequência, né? Depois das armadilhas, como não cair, né, nessas armadilhas. Bom, aqui no nosso primeiro item, aproveite toda a sua bagagem e experiência e não bloqueie, não se bloqueie, né? Porque mudou a forma de executar. Porque é aquilo sobre as ferramentas, né? Mudou só a forma de executar. Tudo que você já sabe pode ser aproveitado ali. O que de mais precioso que uma modelista precisa, você já tem, essa modelista já tem, que é o método. Mais precioso que a ferramenta, gente, sem dúvida nenhuma, é saber modelar. Não é trivial. Se você é uma modelista manual que aprendeu, sabe fazer, modela, interpreta bonitinho no papel, é um tesouro, porque a construção desse conhecimento
não é trivial, não é uma coisa simplesinha. A nossa profissão, ela é uma profissão extremamente técnica. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não faz. É assim. Então, se você sabe, se você faz, mesmo que seja no papel, é muito, muito, muito valioso. E isso pode sim ser 100% aproveitado quando você troca a ferramenta. É só se dar a oportunidade de experimentar uma coisa nova sem se desesperar. Acho que a gente coloca muita expectativa às vezes nas coisas e isso atrapalha, né? Atrapalha ao invés de ajudar. No nosso segundo item aqui, se permita viver o processo da transição com paciência, né? E o bloqueio é mais da nossa imaginação do que uma realidade. É a nossa falta de paciência, né? A nossa falta de paciência é que nos faz desistir muitas vezes de algo que com um pouquinho mais de perseverança já iria virar a chave. Porque é muito isso. Você vai caminhando e aquilo, né, a passos duros e árduos, mas não é sempre assim para você chegar lá no seu objetivo. Tem uma virada de chave, tem um momento que é bem difícil. Mas quando você vira a chavinha, é como se colocasse um chip dentro de você e você entendesse. Poxa, nossa, olha só, entendi, não é tão difícil quanto parece. É muito isso. E aqui no nosso terceiro item, vai dar um pouco de trabalho, sempre vai dar, trabalho dá trabalho, né? Se não fosse assim, é, a vida não teria, acho que, o mesmo gosto que ela tem. É desafiador, mas o que que não é? Né? Desistir da modelagem para ir fazer o quê? Para continuar fazendo a mesma coisa? Tudo bem, você pode até continuar. Lembrando que você pode continuar fazendo da mesma forma, mas ter os mesmos resultados te incomoda? Eu acho que é isso que é um ponto mais importante a se refletir. Se continuar tendo os mesmos resultados, para você, tá tudo bem? Então tá tudo bem continuar do mesmo jeito. Agora, se você é uma pessoa que se incomoda, que quer crescer profissionalmente, que tem o desejo de evoluir e que está tendo a dificuldade, vale muito a pena essa dedicação, vale muito a pena esse esforço, vale muito a pena a perseverança. Por quê? Porque crescer, né, evoluir, ir adiante, mudar de nível, exige de nós uma dilatação. O que que eu quero dizer com isso, né? Crescer dói, crescer exige da gente um pouco mais, porque o próximo nível, quando eu mudo de nível, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma profissional melhor, eu preciso estar melhor como um todo para dar conta do tranco, porque muitas vezes nós queremos nos posicionar diante do mercado melhor, nós queremos galgar oportunidades melhores, nós queremos ganhar mais dinheiro, mas a gente não sabe, porque ainda não chegou lá, que para estar lá, eu preciso estar preparada. E se eu não consigo dar conta do nível em que eu estou, se eu não consigo dar conta de uma transição, se eu não consigo aguentar ali o tranco, não consigo aguentar o que fazer o que precisa ser feito, que está sendo exigido, eu não consigo fazer, eu não consigo dar conta do próximo nível. Eu não chega às minhas mãos, né? O universo não me manda, não chega a mim aquilo que eu não estou preparada para receber. E quando eu digo não estou preparada para receber, é dar conta do recado mesmo. Porque tudo que é nos posto à mão, que exige algo de nós, tem que ser retribuído através do que eu tenho para ofertar como trabalho, como o dom, como meu talento. Mas
né? As mudanças de níveis, elas vão exigindo de nós a nossa capacidade cada vez mais lapidada. Então, entenda que se está difícil essa transição, significa que quando você conseguir, você mudou de nível e aquele nível vai te proporcionar coisas muito melhores. Só que enquanto você não estiver preparada para a transição, você fica ali, né? Fica ali parado, fica ali patinando. E por isso é importante a dedicação e a constância para você conseguir ultrapassar essa fase, né? Essa limitação, que a princípio é uma limitação, uma barreira, a princípio é uma barreira, mas nenhuma delas são intransponíveis. Nossa capacidade é infinita de criar, de fazer, de ir além. Tudo que acontece, ou melhor, o que não acontece conosco, é porque nós ainda não estamos preparados. Nós ainda temos crenças que nos impedem ou de acreditar que aquilo é possível, ou de que eu mereço aquilo, ou de que eu sou capaz de executar aquilo. Então, nós muitas vezes estamos travando uma batalha interna, que não é nem tanto técnica, não é nem tanto aprender, mas é uma batalha interna de merecimento mesmo. Tem uma barreira ali, tem algo em mim que me impede de dar ali aquele próximo passo. E como que eu me auto-saboto? Parando, desistindo, deixando um sonho para trás, dizendo que aquilo não é para mim, que nunca vai dar certo, que foi uma bobagem eu querer fazer isso. E na verdade, não. Na verdade, é só um teste, é só um, é só uma fase que precisa ter de você tudo de você para você conseguir ir além. E assim a gente vai crescendo sempre. E quando você mudar de nível, vai ter um próximo mudar de nível, que tem um próximo mudar de nível. E dessa forma nós vamos crescendo. E assim a pessoa cresce junto com o profissional. Essa é a grande mágica, né, da coragem de enfrentar as mudanças, de enfrentar esses saltos de fé, essas mudanças de níveis que a gente vai dando ao longo da nossa jornada. E aí, quando você consegue, né, ir além e chegar a atingir o seu objetivo, a fazer a transição, são muitos os benefícios. Então, o benefício, né, o primeiro benefício aqui é se permitir crescer, evoluir, né, acompanhar essa mudança, né, que é o que acontece o tempo todo. O mundo muda, né? Eu acho que nenhuma geração viveu o que nós vivemos na nossa geração, que foi ver tudo que era tão artesanal e manual passar a ser feito de forma industrial e depois assim entrar a tecnologia, né, que foi entrando devagarzinho nas nossas vidas até dominar. E hoje a gente vê a transição do que já era muito tecnológico para nós. Nós estamos vendo aí entrar a era das IAs e tudo mudando, e a gente não sabe como que esse mundo vai ficar. Então, o mundo muda. Eu acho que o principal benefício quando você consegue, né, se permitir crescer e mudar e acompanhar toda essa evolução é justamente você não ficar para trás, porque tudo está mudando muito rápido. E é importante que a gente tenha essa capacidade, é resiliência, né? Resiliência de realmente receber o que de novo essa nossa atualidade vem nos trazendo. E as vantagens da própria ferramenta, né? É uma ferramenta, o sistema digital, modelar, fazer seus moldes em uma ferramenta digital, tem os seus próprios benefícios, que é trabalhar com empresas maiores, com empresas melhores, ganhando salários melhores. Se você for um autônomo, trabalhar empreendendo, é você. é, Ter cliente em qualquer lugar, porque não existe barreira geográfica, é você poder trabalhar do conforto da sua casa, é você ter a possibilidade de fazer parceiros.
e trabalhar com outras pessoas. É você poder fazer as suas interpretações do jeitinho como você já fazia, aproveitando seu potencial e fazer dentro do sistema, só que muito mais rápido, poder aproveitar essas modelagens que você tem dentro do seu computador para fazer outras, ganhando tempo. E ganhar tempo é multiplicar também a renda, né? Quanto mais rápido você faz, mais tempo você ganha, mais você consegue fazer. Pode reverter esse tempo para pegar mais trabalho, mais clientes e aumentar a sua renda, ou pode reverter esse tempo para poder descansar mais, para poder ficar com a família. E, enfim, é uma ferramenta que traz para nós muitas vantagens, né? E aqui, sobre o que ninguém te contou, né, sobre a modelagem industrial, eu vou trazer aqui para vocês um pouco desse meu ponto de vista, que é aqui no nosso primeiro tópico, que eu já falei um pouquinho sobre as nossas crenças limitantes, né? Que é um dos nossos maiores inimigos, é a nossa própria cabeça, a nossa própria mente acaba nos travando com o medo, né? Que muitas vezes você tem de não saber fazer tudo. Eu acho que essa é uma crença muito forte de achar que você precisa saber tudo para poder explorar esse mercado e se dar bem. O medo de errar, né? Achar que você não pode errar e o erro faz parte do processo, tem que tê-lo como uma forma ele faz parte da experiência, ele faz parte do aprendizado. E o medo de julgamento, né? Ah, o meu colega entrega modelagens muito melhores do que as minhas. Ah, e se eu errar, o que é que fulano vai dizer? Ah, e se minha peça ficar feia? Enfim, todos esses pontos acabam nos travando. A grande revelação, né, a realidade da indústria, né, a indústria, as confecções, as marcas, elas são fontes inesgotáveis de oportunidades no sentido mesmo de aprendizado, de experiência, e é um lugar que pode nos surpreender. Por quê? Porque muitas vezes, né, eu imaginei, que eu precisava saber tudo, e a realidade era, pode testar isso para a gente ver o que é que dá. Então, a gente se surpreende, achando que vai ser mais difícil do que a gente imagina. Uma outra coisa é o eu não posso errar. E no momento do erro, né? Como foi para mim muitas vezes errar e receber um feedback. Foi receber um feedback assim, não foi muito legal, você errou. Presta, né? Preciso que você preste mais atenção, por favor, ou sem o por favor, enfim. Mas, tipo, vivi para contar. Então, assim, né? O limite é a morte, do chão não passa. Tudo bem, né? Tem coisas que não vão ser tão agradáveis no decorrer dessa nossa jornada, mas a gente vai amadurecendo e vai aceitando viver essa parte do jogo de uma forma menos impactante e negativamente. A gente vai entendendo como parte do processo. E essa questão, né? Ah, os meus colegas modelam melhor do que eu, enfim, estou para trás, ah, minha técnica não é boa. E aí, quando eu olho para minha realidade, nenhum dia da minha vida, desde quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei sem cliente, eu fiquei sem trabalho, eu fiquei ociosa, sem ninguém querer o que eu tinha para oferecer. Então, acho que isso é prova de que, por mais que existam pessoas melhores do que eu, né? Existe também quem quer o que eu sou capaz de fazer. E aí não é sobre mim tudo isso, é sobre você, porque com você é o mesmo. Ninguém aqui está numa condição de privilégio em termos de capacidade. Existem sim, privilégios, no sentido de que pessoas que têm condições melhores conseguem se preparar melhor em escolas melhores e talvez se desenvolva mais rápido e tenha resultados mais rápido. Isso sim é um fato, não podemos ignorar. Isso sim diferencia uma pessoa da outra. Mas sobre capacidade,
Nós todos temos a capacidade de encontrar o nosso lugarzinho no mundo, né? Então é um pouco dessa mensagem que eu quero trazer para quem às vezes se sente desanimado e tem vontade de desistir. Todo mundo tem o seu lugar, né? Mas muitas não têm. E aí, por que que eu coloco isso? Muitas não têm, não é porque não têm capacidade, não têm porque não acreditam que podem, não têm porque não vão buscar a oportunidade e às vezes não vão buscar por uma crença limitante mesmo, onde a pessoa se auto-sabota e ela nem se dá o direito de tentar e ver. Porque se você se coloca, né, e vai em busca daquilo que você deseja, pode ser que você não encontre exatamente o que você deseja, mas encontre algo, né, parecido, semelhante ou até diferente, mas que também é ok, pode ser vivido, pode ser experienciado. Enquanto isso, né, enquanto muitas vezes a gente tá ali no nosso mundo fechado para novas experiências e novas buscas e se jogar de cabeça no negócio, tem alguém que às vezes nem sabe tanto quanto a gente sabe, mas que tem mais essa postura de correr atrás e acaba chegando primeiro que a gente. Então, essa mensagem que eu quero deixar, que buscar tem que ser sempre a nossa prioridade, independente do medo, independente da insegurança, porque a gente sempre vai ter um pouquinho de medo, um pouquinho de insegurança, mas quem enfrenta sempre encontra um caminho, uma porta aberta, alguém, né, que vai querer te dar uma oportunidade. E a gente também usar a resiliência, ser criativo e tentar fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem no momento. Às vezes não é exatamente o meu sonho, mas dá para eu começar e a partir dali eu vou melhorando. Primeiro eu começo e depois eu melhoro. Eu vou compartilhar com vocês agora o Audaces aqui, o sistema Audaces, para a gente ver um pouquinho de ferramenta, ver um pouquinho de como que eu penso algumas coisas na hora que eu vou trabalhar aqui dentro do sistema. Então, eu já deixei aqui aberto para nós uma base de calça e eu quero mostrar algumas funcionalidades aqui do sistema, né? Então vejam que eu tenho aqui a minha base já com a graduação. Essa é uma graduação simples, mas que funciona. É uma graduação que cresce de 4 em 4 centímetros. É uma graduação bem comercial. Tá vendo? Eu tenho aqui desde o PP até o GG. O azulzinho claro é a minha base, que seria uma base tamanho P. E observem que eu tenho aqui algumas linhas que estão em pontos estratégicos do meu molde. Então, as minhas bases, elas têm pontos estratégicos que eu uso para fazer as interpretações, que eu uso para fazer conferência de medida. Então, para fazer qualquer intervenção nessa minha modelagem, eu consigo esconder essa gradação. E eu tenho aqui uma ferramenta que esconde a minha gradação. Então, eu posso escondê-la, eu não perco ela. Tem algumas intervenções que eu faço no molde, cortando e colando, que deforma às vezes essa gradação, e aí eu preciso arrumar. E aí tá tudo bem, faz parte do processo. E onde que eu consigo esconder, né, essa gradação? Deixa só eu abrir aqui o meu aplicativo do Zoom e vamos ver se vai dar certo aqui. Acredito que sim. Eu tenho aqui, olha, na barra inferior da minha tela, algumas ferramentas. Eu tenho ferramenta na parte de baixo aqui e lá na parte de cima. E essa ferramenta que esconde essa gradação dessa base, que já está pronta e que é um molde, é essa ferramenta aqui. Então, clicando nela, olha, eu escondo todos os tamanhos aí da gradação. E eu também consigo esconder tamanho por tamanho. Mostra ou esconde os tamanhos. Então, cada vez que eu vou clicando nela, ele vai.
né, mostrando e vai, tá vendo? Mudando de tamanho para tamanho. Eu cliquei na seta, cliquei habilitando, no caso, né, mostrar ou esconder os tamanhos, e aí eu venho aqui, né, em cada clique que eu dou no ícone, o sistema vai mostrando um tamanho para mim. Isso serve para eu visualizar, né, detalhes específicos que estejam em cada tamanho. Aqui eu vou esconder todos os tamanhos, vou mudar aqui, olha, mostra ou esconde a graduação. Então é a graduação inteira. Aí desaparece aqui a minha graduação. Uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês hoje é a ferramenta que eu uso para fazer conferência das medidas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma interpretação dessa peça, né, dessa calça. Eu vou fazer uma calça flare. A calça flare tem como característica um joelho mais ajustado e uma boca mais aberta. Eu consigo aqui na aba manipulação, na ferramenta mover pontos, diminuir a largura desse meu joelho. Mas para eu fazer isso, eu tenho duas formas de medir aqui primeiro, para eu saber o meu contorno, e depois, a partir da medida do meu contorno, eu vou avaliar se eu mantenho ele com a mesma medida ou se eu aumento ou se eu diminuo. Na aba Conferência, eu tenho todas as ferramentas de conferência de medida, mas aqui eu faço as linhas porque eu gosto de conferir com a ferramenta Comparar Perímetro, que é essa ferramenta aqui. E como que funciona, né? Eu cliquei na ferramenta com o botão esquerdo do mouse, comparar perímetro. Esse é o nome da ferramenta. E ela funciona comigo clicando nessa linha que eu criei aqui no meu joelho. E aí, quando eu clico na linha, o sistema habilita a opção adicionar. É como se fosse uma calculadora. E aí eu adicionei a medida do meu joelho frente, eu venho aqui e adiciono a medida do meu joelho costas. E eu tenho aqui, olha, a minha medidinha de 46 centímetros. Está com uma folga, uma medida com o meu joelho dobrado num tamanho 38, dá uma medida de aproximadamente 42 centímetros. Então, eu conseguiria tirar aqui 2, 4 centímetros para fazer esse joelho reduzir. Aqui, olha, eu tenho o perímetro como não está com a graduação e, enfim, aqui a gente escondeu a nossa graduação, então aparece apenas o tamanho, no caso aqui, que foi o tamanho que eu medi, que é o P, né? O nosso 38. Agora, por exemplo, eu vou limpar aqui a minha tabela. Eu vou medir aqui de uma forma diferente. Ao invés de usar essa ferramenta comparar perímetro e usar essas linhas, eu tenho a ferramenta, deixa eu remover essas linhas daqui. Olha, eu vou tirar essas linhas e eu vou usar a ferramenta, no caso, parece que tá cortado, né, no compartilhamento com vocês. Agora foi, inteirinho. Eu vou usar comparar distância. Veja que a ferramenta tem mais ou menos a mesma carinha, mas eu não preciso dessa linha, porque aquela outra ferramenta, ela faz a soma de um perímetro. O que é um perímetro? É um elemento, uma linha. Uma linha, uma curva, uma parte do molde, e aqui eu consigo fazer cálculos de espaços. Olha que legal. Então, eu clico para selecionar o meu molde, eu clico no primeiro ponto, eu clico mais uma vez e arrasto até onde eu quero. Então, eu vou arrastar aqui, olha, no meu outro ponto do meu joelho. E aí, habilitou na ferramenta a opção adicionar. Eu venho e adiciono. Olha que legal. O sistema, ele mostra a medida do joelho em todos os tamanhos. E quando eu faço a soma com o joelho costas, ele também soma todos os tamanhos. Olha, cliquei uma vez para selecionar o molde, cliquei
mais uma vez no primeiro ponto, mais uma vez, e aí ele habilitou o pontilhado. Eu vou lá no outro ponto do outro lado e clico uma vez com o botão esquerdo para confirmar. Venho aqui e adiciono. E ele somou aqui para mim. Então, meu tamanho PP tem 42 centímetros, o meu P tem 44, o meu M tem 46, o meu G tem 48 e assim sucessivamente. É muito interessante, né? Veja como que, de uma forma ou de outra, dá diferença. Quando eu vou ali na ferramenta distância, eu consigo todos os tamanhos. Se eu estou fazendo uma conferência de gradação, é mais interessante. Se eu estou apenas fazendo uma interpretação de um modelo, eu posso fazer da mesma forma com a ferramenta distância, mas eu vou obter ali medidas que não me interessam. Porque no momento da interpretação, para fazer a peça piloto, protótipo, eu só estou interessada no tamanho P. Então, não, para mim, não interessa ali as outras medidas, né? E quando eu coloco essa linha aqui, com a ferramenta perímetro, eu tenho uma agilidade maior, porque eu venho aqui, já clico em cima dessa linha e já vou lá e clico na ferramenta e eu já tenho a soma da frente e das costas com poucos cliques. E eu uso mais cliques para fazer com a ferramenta distância. E aí você vai falar assim para mim, nossa, que exagero, né? Achar que essa diferença de cliques vai me fazer ganhar tempo. Em uma operação da minha interpretação, não faz, mas em toda a interpretação de todas as partes, no final faz, né? Num dia inteiro faz. Então eu economizo alguns cliques nessa operação, economizo na peça toda, economizo na próxima modelagem, na próxima e na próxima. No final, eu ganhei um tempo ali. Então eu estou usando a ferramenta da forma como para mim vai compensar mais naquele momento. Então eu faço muito essas adaptações. Aí a gente falou, né? Ah, e se fosse aqui uma calça flare, né? Que eu fosse querer ajustar essa largura de joelho. Agora que eu já medi, eu consigo elaborar melhor o meu ajuste. Então, por exemplo, aqui eu vou na aba manipulação, ferramenta mover. No eixo X, que é esse eixo horizontal, que é o que eu quero fazer a minha modificação, eu vou colocar nele 0,5, uma medida positiva. Isso significa que vai mover meu ponto para a minha direita. E o meu Y eu vou deixar zero, porque o Y é referente ao meu eixo vertical e eu não quero mover nada no eixo vertical. Então eu clico no meu molde e clico no ponto que eu quero mover. E vejam que já movimentou ali 0,5 centímetros. Eu clico com o botão direito do mouse para sair da ferramenta e vou lá para o outro molde nas costas e faço a mesma operação. Faço a modificação ali do meu ponto 0,5. Agora eu quero fazer a movimentação dos outros dois pontos. Então eu venho aqui no DX e eu coloco um sinal de menos. Isso significa que aqui no meu eixo X, o sistema vai mover para mim esse meu ponto para a minha esquerda. Então eu venho aqui no meu molde, olha, e cliquei, ele moveu. Clico com o botão direito para sair dessa modelagem e ir para a parte da frente. Clico no meu molde com o botão esquerdo e clico novamente aqui para fazer o ajuste do meu joelho. E aí eu posso ir lá, medir novamente para ver se está com a medida que eu desejo. E aí assim a gente vai fazendo, conferindo, fazendo e conferindo para lá no final sair tudo certinho. Nós falamos de abrir um flare aqui, né? Eu vou sugerir aqui uma abertura de 3 centímetros de cada lado. Vamos ver se vai dar o efeito ou se precisa de mais. Mesma coisa, eixo X, eu vou colocar aqui 3 centímetros positivo, eu vou mover aqui e vou mover aqui. E vou lá e coloco -3. Eu venho aqui, movi e movi. Ah, achei pouca diferença. Olha só, venho aqui, se fosse no papel, né, já ia ter que apagar tudo, e enfim, né, só para visualizar se ia ficar bom ou não. Aqui a gente não tem esse problema.
Olha, eu vou vir aqui, vou colocar mais 2 centímetros. Eu já consigo vir aqui, olha, e acrescentar nos pontinhos. E agora eu vou colocar menos 2 para fazer a movimentação ali do outro lado. Venho aqui, faço a movimentação e assim sucessivamente, né? Vou fazendo as intervenções e vou avaliando, vou medindo, vou conferindo, vou confirmando. Aqui embaixo, por exemplo, nesse tipo de calça, eu gosto de fazer a barra arredondada. Tem um motivo. Quando a gente deixa essa barra reta, quando você costura essa peça, as pontas, elas ficam, eh, como que eu explico? Elas, na hora de costurar esse entrepernas e na hora de costurar essa lateral, o tecido cede e as pontas ficam mais compridas que o centro. Então, eu gosto de vir aqui e abaixar aqui um pouquinho. E agora, nós vamos trabalhar com o eixo vertical, que é o eixo Y. Então, o DX eu deixo zero e o DY eu vou colocar 1,25 e vocês vão entender por quê. Porque pronto, eu quero ele com 1 centímetro. Aqui, olha, tem que ser com menos 1,25. E aí, para deixar ele bem redondinho, eu uso a ferramenta Definir Curva. Eu coloco nela 4 pontos. Eu clico no meu molde com o botão esquerdo do mouse, clico nesse primeiro ponto, clico do outro ladinho e olha, com 4 pontos eu consigo fazer a harmonização da barra com perfeição e com poucos cliques. E aí eu coloco 1,25, por quê? Porque quando eu faço o arredondamento dessa barra, dessa forma, tá vendo que o sistema rouba ali um chorinho? Eu faço essa compensação. E aí é só confirmar. Tá vendo que ficou o biquinho ali? Pois é. Mas ali ele já foi compensado, então não tem problema. Aqui eu faço a mesma coisa, arredondo, e assim nós vamos fazendo as intervenções, né? Hoje eu trouxe essa ferramenta de medir, queria mostrar para vocês como é interessante essa questão da ferramenta à distância, né? Comparar distância, o fato de ela trazer também, apesar de você medir só o tamanho P, só a base, ela traz a medida de toda a extensão, né? De toda a grade. E ela também tem o diferencial de não precisar de uma linha para medir. Você consegue medir distâncias de um ponto ao outro sem ter um elemento necessariamente. Bom, esses detalhes e muitos outros detalhes são explicados lá dentro do meu método. Eu sempre prezo que tudo seja sempre explicado nos mínimos detalhes, inclusive os cliques do mouse, para poder realmente todas as pessoas conseguirem reproduzir, por menos conhecimento que tenha, para que a transformação de fato aconteça. Esse é o grande objetivo, né? Poder ajudar de verdade de alguma forma. Hoje eu trouxe essas ferramentas de medida. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos novamente trabalhando com mais alguns assuntos, com mais algumas ferramentas, e assim, ao longo dessas nossas aulas, nós podemos explorar cada vez mais os recursos dessa ferramenta tão importante na nossa profissão. Estão convidados a assistir a nossa aula do Encontro Café com Modelagem na nossa próxima quinta-feira às 20 horas. Se por acaso você está assistindo essa aula gravada, é sinal de que você pode não estar cadastrado ainda na nossa lista na nossa lista VIP. E para estar nessa lista e receber a notificação todos os dias antes da aula, você precisa ir lá no meu Instagram, clicar no link da bio e se cadastrar na nossa lista VIP e receber essas notificações. Espero que vocês tenham gostado das informações dessa aula e nos vemos na próxima quinta-feira. Até!